Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início a mais uma das nossas lives hoje, quarta-feira, dia 25 de maio. Boa noite, Cristine, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Fernando, Márcia, Gisele, Karen, boa noite, bem-vindos. Muito obrigada da presença de todos vocês. Helena, boa noite. Nesta noite de friozinho. Estamos no outono, mas já chegando aquela temperaturazinha de inverno, muito bom. Bom para dormir, para tomar uma sopinha. Hoje tem sopinha de feijão aqui em casa. Quem gosta de sopinha de feijão, escreve aí embaixo. Muito bom. Sopinha de feijão com macarrão, né? Sabor de infância. A Gisele falando, nunca mais serei a mesma após narcisismo. Nenhum de nós será mais a mesma ou o mesmo depois de saber o que é o transtorno narcisista, Gisele. Ninguém vai sair ileso e ilesa dessa história. Pelo contrário, nós saímos mais fortes, mais sábios, né? Entendendo mais o porquê das coisas. Que depois que a gente descobre o narcisismo, começa a entender um monte de coisas que aconteceu na nossa vida, lá atrás, na infância, nos relacionamentos afetivos. Boa noite a todos e todas que estão entrando, sejam bem-vindos, obrigada da presença. Mas é assim, né, gente? Na vida é isso aí, a gente tem que crescer, tem que aprender. Ninguém vai ficar preservado em situação nenhuma nunca, né? O Criador lá fez o negócio funcionando assim, entendeu? Qualquer dia, sei lá, vai explicar melhor pra gente, mas Deus fez o negócio desse jeito, né? Deus tem leis e a gente tem que ir entendendo como é que funcionam essas leis. Eu sempre falo isso com os clientes nos atendimentos. Eu tenho essa visão, né? O Criador lá, ele fez leis e foi lá pro barco no Caribe. Deus está lá no barco no Caribe tomando um drink, um champanhe, sei lá. Que ele botou o negócio para rodar, a gente tem que começar a entender. Boa noite, Lívia, Felícia, Alessandra, Eva, obrigada pela presença. Assim, as leis estão rodando, cabe a nós entender como elas funcionam e entrar dentro do funcionamento, né? Entrar no esquema. Porque quando a gente burla essas leis, vem fatura, sempre vai ter um preço a pagar. E nem sempre assim, é uma coisa muito clara, porque nós somos ensinados de uma maneira meio equivocada acerca de como é que funciona, né? O mundo, as leis, as relações, tantas coisas, funcionamento da nossa mente. E a gente fica batendo cabeça achando que está fazendo certo e na verdade está fazendo errado. E eu acho que uma das leis é isso, a gente está aqui para crescer, para aprender. E às vezes dói, às vezes não é confortável, às vezes a gente tem que ser confrontado, a gente tem que entender o narcisismo, por exemplo, como a Gisele está falando, né, para poder compreender como é que era essa família da onde a gente veio, como é que era a nossa ancestralidade, quem eram esses nossos antepassados, por que as coisas são assim. E é isso aí, né? Eu acho que a gente descobre narcisismo, depois vai descobrindo outras coisas. E isso eu acho que assim, é bem bacana a gente poder hoje saber disso. Se a gente tivesse alguns anos atrás, eu fiz terapia anos na minha vida, nunca ninguém me falou de narcisismo. Se tivesse falado, eu já teria resolvido um monte de coisas. Eu já teria tomado decisões diferentes há muito tempo. Então, quando você descobre, você começa a ficar dono do negócio, né? Não adianta, acho que todo conhecimento te fortalece. Agora, tem que faturar, né, gente? Aprender o que é narcisismo, o que é relacionamento abusivo. Vamos começar a fazer o negócio para não entrar de novo, para se recuperar, para falar para outras pessoas também. Cara, abre o olho, olha quem são essas pessoas, olha quem é que está do seu lado, olha porque as coisas estão assim. A gente tem que, né, faturar, negócio dinâmico. Esse é o meu traço da rígida falando com vocês aqui. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu falo dos traços corporais. Eu tenho o meu lado oral, que é assim, simpático, gosta de conversar. E de vez em quando a rígida abaixa aqui, entendeu? Já vamos embora, vamos resolvendo. A rígida não tem muita paciência. Tem que ser prático, tem que dar resultado. A gente vai oscilando nos papéis. Hoje é a rígida que estava falando aqui com vocês. Boa noite a todos que entraram, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o tema interessante, sempre surgem dúvidas, perguntas em função daquela live que eu fiz do Seres Sem Alma um tempo atrás.
em que eu coloco a possibilidade dos narcopatas serem seres híbridos. Será que eles são humanos iguais a nós ou não? E todo mundo, Luciana, como é que é isso? É, não é? Uma série de colocações. Aí hoje eu decidi tratar mais claramente desse assunto, porque sempre veio muita dúvida, né? Acerca de narcopatas serem seres híbridos. Até eu fiz uma live com o Instituto Fênix, com o Marcelo, a Alessandra e a Dani, falando sobre isso, né? Aliás, o Instituto Fênix é bem bacana, né? Sigam a página, conheçam o conteúdo, eles têm uma abordagem muito séria acerca de ufologia, assuntos ligados à ascensão de consciência, bem bacana, o trabalho deles é muito sério, então vale a pena seguir. E ali a gente estava falando sobre isso, né, numa dessas lives, sobre os narcopatas. Será que eles são? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Psicanálise Infantil, Anderson, PH, obrigada da presença. Será que eles são seres híbridos? Será que eles não são humanos como nós? Como é que a gente pode encontrar um fato que nos justifique, que nos dê mais certeza acerca disso? A primeira coisa que a gente vê é o funcionamento, né? O jeito de ser desses narcopatas, narcisistas, psicopatas, que são pessoas frias, são pessoas que não têm empatia pelo próximo, são cruéis, têm uma necessidade de domínio, né? Domínio de espaço, uma malignidade, um egoísmo. Tudo isso nos lembra o quê? O funcionamento desses seres reptilianos que a gente lê quando a gente vai buscar os assuntos ligados à ufologia, né, de quem são esses outros seres, a gente vê exatamente esse tipo de perfil nesse ser. E também é o que nós encontramos dentro daquele nosso pedaço do cérebro, que seria o cérebro reptiliano, né? A gente tem aquela teoria do cérebro trino. Então, nós teríamos essa parte ligada à questão da sobrevivência, que seria o cérebro reptiliano. Então, dentro do cérebro desses narcopatas, não existe a conexão entre emoção e a parte do raciocínio, a parte lógica. Então, eles só têm essa parte funcionando, eles não se conectam com emoção. Eles são muito rápidos nisso tudo. Por isso é que eu sempre dou aquele conselho. Você vai bater de frente com um narcisista, com um psicopata, você vai perder. Porque enquanto nós usamos o nosso cérebro para pensar aqui com a parte racional, com a parte lógica, e aí vem a parte da emoção, junta tudo e tem que processar, isso leva tempo e energia. Eles não. Eles simplesmente ficam aqui nessa parte da lógica, na parte da razão. Então o processamento é todo muito rápido, todo muito eficaz. Então, eles são estratégicos. Então, quando você vai indo com o feijão, eles vão voltando com 2 feijoadas. Não adianta, funciona assim. Quem quiser entender e usar isso a seu favor, ótimo, porque algumas pessoas não acreditam. Não, eu vou falar para ele. Claro, eu entendo essa necessidade da gente precisar falar para essas pessoas. Eu sei que você é isso, você fez isso comigo, porque fica aquela coisa, né, entalada aqui. Mas, assim, é dar ponto para esse povo, porque eles adoram ver os empáticos, ver as vítimas, os sobreviventes descontrolados. Isso para eles assim é uma iguaria, né? Equivaleria a fazer um jantar de luxo no melhor restaurante da cidade. É uma coisa que satisfaz imensamente ver a vítima, ver o empático descontrolado. E o segundo ponto é que quando você terminar o discurso, né, esse narcopata vai estar te olhando, tá, entendi. Cara, ele vai fazer da sua vida um inferno depois. Ele vai entrar em modo psicopático de agir, vai entrar na fúria narcísica e você vai levar a pior, tá? Então não adianta. Então essas pessoas, elas têm toda essa parte da intelectualidade, tudo muito rápido e não se conecta com a emoção. E aí vai prevalecer o funcionamento dessas características do cérebro reptiliano, tá? É isso que prevalece neles. E pesquisando, volto a dizer, acerca de como funcionam esses seres, vocês vão identificar exatamente as características. Existem autores que falam sobre isso, pessoas que tiveram experiências de contatos.
E existem inclusive assim, né, algumas teorias que colocam que esses seres eles estariam entre nós e muitos em posições de poder pelo mundo, que eles administrariam uma agenda, né, uma agenda de destruição da humanidade, uma agenda para levar ao domínio da humanidade. E como é que sempre são descritas essas agendas de dominação? Agendas que trazem a banalização do mal, a banalização dos valores morais, vamos dizer, a perda dos valores de família, né? Porque, gente, não adianta. Família é ponto pacífico inicial para que a gente tenha uma sociedade melhor. Vai cair um meteoro e aí vai vir a nova dimensão, vai ter a nova idade da Terra, vai ter a regeneração, beleza, cai o meteoro, mas se o povo que estiver aqui para reconstruir tudo depois não estiver melhor interiormente, se não forem famílias mais saudáveis emocionalmente, vai voltar tudo para o mesmo buraco, tá? Porque não adianta. Pais com problemas, pais que não se cuidam interiormente, se for exteriormente, muito bom também. Esses pais vão reproduzir as mesmas coisas com os filhos e aí começa a roda toda girada, esse problema sendo transgeracional. Então essas agendas, elas têm essa movimentação de levar todo esse cerco de destruição com uma aparência assim de coisa super legal, né? Cool, moderno, descolado, que legal, que joia, né? Muito bacana. E as pessoas vão banalizando. Se a gente for vendo, né, o quanto da sexualização precoce, né? Não vou nem usar a palavra que hoje cada vez mais tem que prestar atenção, que algumas coisas derrubam live, né? Da sexualização dos pequeninos, vamos dizer, né? Cada vez mais banalizando isso, a questão da inversão de valores, né? Muito mais hoje você ter do que você ser. Tenha tudo e você vai ser feliz. Não que ter coisas sejam ruins, ter prosperidade, isso é tudo muito bom, mas não pode vir na frente. Então essas agendas que são colocadas aí, que existiriam para fazer um domínio, um controle, fazer uma destruição da humanidade, seriam encabeçadas por essas pessoas que seriam reptilianos entre nós. Agora, pode ser que não sejam exatamente seres reptilianos. Podem ser, por exemplo, entidades espirituais acopladas, encostadas, que por afinidade ficam com essas pessoas. Então, o que você vê dentro do transtorno de personalidade antissocial aqui é uma questão transgeracional, e ali a gente encontra assim uma manifestação genética. Vem de pai, vem de avô para pai, de pai para filho. Então você vai ter um gene, né, no nosso corpo físico que faz esse negócio aparecer, que faz essas características serem predominantes, o transtorno estar ali. E dentro do transtorno existem defeitos cerebrais, questões, como eu falei, da conexão cerebral. Nos narcopatas, a razão não se conecta com a emoção. Faltam elementos físicos para fazer essa equação toda fechar. Então a gente tem um lado físico que está manifestado, que vai gerar, claro, porque a gente está sujeito ao corpo e sujeito ao funcionamento da mente, sistema nervoso, uma série de coisas, vai gerar comportamentos. E o que esses comportamentos vão fazer? Vão criar essa afinidade com possíveis criaturas espirituais que podem sim ser reptilianas. Assim, a gente começando da hipótese de que existem esses seres, né? Existem em outros planetas, em outras dimensões, eles estão aí e se conectariam através dessa semelhança, dessa afinidade. E essa afinidade com esse tipo de comportamento, ela também está baseada numa frequência gerada por pensamento e sentimento. Então a gente não precisa ser exatamente, talvez, um ser reptiliano, vamos dizer, com um holograma humano, né? Seria um ser com aparência ali de lagarto, algo assim, com um holograma humano. Ou então, simplesmente, alguma coisa espiritual dando uma encostadinha básica, né? Aquele encosto. O encosto reptiliano estaria encostada nessas pessoas. Ou mesmo a presença desse gene sendo de um ser reptiliano.
E aí, na primeira hipótese, não é um híbrido, é um reptiliano 100%, beleza? Que tem um holograma ao seu redor que dá uma aparência humana. No segundo caso, a gente teria uma manifestação espiritual. E no terceiro, a gente teria a possibilidade do híbrido. Por quê? Da onde teria vindo esse gene que traz esse comportamento ligado a todo esse jeito de ser do ser reptiliano? Volto a dizer, já falei outras vezes, a Bíblia nos traz essa possibilidade. Lá atrás, né, quando se diz que Eva e a serpente se relacionaram, a serpente não rastejava. A serpente vai passar a rastejar depois que Eva come do fruto, né? Aí Deus castiga a serpente e ela vai rastejar. Mas a serpente andava, a serpente era alta, a serpente falava. E aí? Isso parece o quê? Ser, né, gente? Um ser reptiliano. Então, ali a gente vê, Eva se relaciona... Ah, Luciana, mas assim, não diz isso na Bíblia que Eva se relaciona com a serpente. Existem muitas pessoas que estudam hoje a Bíblia de uma maneira um pouco mais aprofundada, trazem alguns questionamentos acerca de traduções, que levam a esse entendimento desses detalhes, de coisas que vão sendo entendidas de uma forma um pouco mais profunda, porque a Bíblia é extremamente simbólica, é riquíssimo, né? O conteúdo da Bíblia é muito rico. Acho que mesmo para quem não seja um seguidor das religiões que usam somente a Bíblia, mas a Bíblia é um livro de muita sabedoria em todos os sentidos. Vale muito a pena conhecer, estudar, e as palavras de Jesus são maravilhosas, né? São lições. Esses homens santos todos que passaram entre nós, eles têm plena razão do que dizem. Jesus ali, ele é um terapeuta de primeiras, né, gente? O cara é sábio. Então, vale sim a pena conhecer. E ali são ditas, tem essas colocações. E aí você vê, podemos ter entre nós, sim, um gene reptiliano. Aí eu imagino, né? Você que foi casado com alguém narcopata esse ano, tá dizendo que tinha alguém ali do meu lado que era meio reptiliano? Talvez sim. Pois é, pode ser. Por que não? Estava lá com uma aparência humana, mas aquele gene estava presente. E aí, quem também vem de uma família onde existem pessoas narcopatas, membros da família, carrega em si também talvez esse gene não manifestado. Você pode ter este gene, ele não está manifestado em você, mas isso está rodando pela humanidade há séculos. E eu acho que quase que todos nós devemos talvez estar contaminados, porque é muito grande a quantidade de pessoas que a gente encontra com transtorno de personalidade. É assim, sempre eu converso com os clientes, com pessoas que eu conheço. Luciana, tem muita gente. Oi, Mari, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Adi, Colete, Pati, Sebastião, Elifelete, boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí vem aquele questionamento, mas Luciana, tem muita gente assim, não é possível. Tem muito narcopata, tem. Eu assim, já ouvi, não há consenso, né? Eu já ouvi falar em 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, até 25%. Então hoje eu tomo 25%, certo? Tomo 25% da população sendo narcopata. Quer dizer, 75% não é ou não tem o gene manifestado. Mas, gente, é muita gente, né? Aliás, eu adoro dar as dicas, né? Dos vídeos, dos documentários, filmes. É um documentário, é um filme, não é episódio, não é uma série, é um filme mesmo chamado Pai Nosso, que está no Netflix, que conta a história de um médico que ele faz inseminação artificial nas mulheres. E ele recebe, então, o esperma dos maridos dessas mulheres para que ele possa fazer a inseminação artificial nelas. E o que acontece? Ele usa o próprio esperma, ele faz a inseminação do seu material reprodutor nas clientes dele, nas pacientes. E como é que isso é descoberto? Não vou dar muito spoiler, vocês vão assistir que é bacana. As pessoas começam a perceber, né, com toda a comunicação que existe na internet, se eu não me engano, ocorreu durante os anos 80, final dos anos 70, 80, se eu não me engano, isso, mais ou menos, tá? Me perdoe se eu não estiver correta.
E as pessoas começam a reconhecer, a Márcia está falando que viu esse filme, começam a reconhecer que existem irmãos, co-irmãos, vão fazendo testes de DNA, vão fazendo um levantamento tipo de uma árvore genealógica do DNA, algo assim, e vão encontrando, elas vão se achando, né? Então tem 1, 2, 3, eu acho que até no final do documentário passa de 100 o número de pessoas encontradas que eram filhos e filhas deste médico. E ele é um mega narcopata, né? A gente vê assim, ele aparece no filme, o olhar, aquele jeito, comportamento intimidador e muito hábil, né? Que eles são, ele se relaciona com, ele é muito religioso, ele ajuda muito a comunidade, ele né, uma pessoa acima de qualquer suspeita, comportamento típico, né? Quem conhece o narcisismo sabe que eles agem assim. Então ninguém acredita que ele fez aquilo. Ele é um senhorzinho já, né? Quando aparece no filme. Como é que estão falando isso dele? É uma pessoa bondosa, ajuda a comunidade, parará, parará. E aí ele tem centenas de filhos pelos Estados Unidos. E aí talvez esses filhos vão para outros países, tenham filhos em outros países. E aí, imaginou? Eles vão se espalhando pelo mundo. Quando eu vi esse filme, eu falei assim, cara, esse povo querendo espalhar o seu gene por aí, né? Olha que coisa macabra. Então muitos de nós podemos ter sim este tal gene, mas que não está manifestado. E aí, em alguns parentes, aparece manifestado em forma de um comportamento agressivo, né, da presença do transtorno, ou não. Então, a gente pode sim. A Elifelete falando, tivemos um médico com essas atitudes aqui no Brasil. Mas eu acho, Elifelete, que não foi exatamente a mesma coisa. Aquele Dr. Abdel Maci, né, ele usava o sêmen também para fecundar as pacientes? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele era mais um abusador, não era não? Quem tiver a informação, vai colocando aí. A Ângela está perguntando que filme, chama Pai Nosso. Ângela, está no Netflix. Saiu agora há pouco tempo, é bem interessante. Aquelas coisas pesadas para assistir, tá? E agora eu estou vendo outro que é de um homem que tem 24 personalidades. E ele, enfim, é preso, tarará. Eu não vou contar, vou acabar de assistir, depois eu conto, mas é interessante, é também sobre o narcopata. Ele tem um olhar, esse cara, ele chama Billy Mulligan, ele tem um olhar assustador, mas esse eu vou contar na semana que vem, porque eu ainda não acabei de assistir, mas voltando. Então a gente sim pode ter a possibilidade de ter esses seres híbridos entre nós. E muitas teorias dizem que nós, humanos, somos o resultado de uma série de raças que foram se juntando para dar início à nossa civilização. Que nós somos, né, poeira das estrelas, vamos dizer, a gente veria de raças de vários lugares do universo. E que nós, humanos, empáticos, nós teríamos as 12 hélices do nosso DNA ativas, que nos trazem uma partícula divina, uma possibilidade de conexão com o Criador, com o superior, com o que é divino. E esses seres reptilianos não teriam essa capacidade, eles não teriam esse acesso a tal partícula divina. Por isso é que eles ficariam dentro desses comportamentos negativos, destruidores. E aí o objetivo também de haver essa hibridização com esses seres é de que eles possam passar a desfrutar da mesma coisa que nós, porque eles não conseguem. Então vão se misturando de uma maneira que a humanidade esteja completamente misturada e esta raça possa passar a ter esse tipo de contato. Então existe sim esta possibilidade, mas é assustador seres híbridos? Não, é alguém que está aqui. Agora, será que eles têm, esse é o meu questionamento, né? Uma alma como a nossa? Não sei. Aquela sensação de quando você está com um narcopata e você olha lá no fundo dos olhos dessa criatura e parece que não tem ninguém ali. É um vazio, uma coisa funda.
Eu até dei um print de tela de um vídeo que eu vi ontem, eu vou fazer um post. É de um rapaz que matou uma moça que era a Miss do Amazonas, uma moça linda. Ele era namorado dela, ele insistiu muito para namorar com ela topou. E depois ela não quis mais, só que ele não se conformava com a separação. E ele acaba assassinando essa moça, né? Ela era inteligente, fazia odontologia, uma garota linda, e ele assassina ela. Depois ele tenta fugir, mas é preso. E tem uma foto dele, né? E ali a gente vê aquele olho assim assustador, fundo. Você tem a impressão de quando olha para essa pessoa, tem um robô ali. Não tem alguém humano, não tem esta alma ali dentro. Então eu pergunto, será que eles têm uma alma igual à nossa? Será que também não podem ser robôs biológicos, corpos humanos, mas na verdade são robôs? Isso eles seriam advindos também de outras raças fora daqui do planeta. E é uma sensação muito peculiar, ruim e estranha que nós sobreviventes temos quando convivemos com essas pessoas. Eu faço as enquetes nos stories e eu coloco essas perguntas para os sobreviventes. As pessoas falam: você sentia uma coisa maligna na convivência com esses narcisistas, narcopatas? Sim. Você sentia que era alguma coisa meio sobrenatural? Sim. Você via esse olhar vazio, parecia um robô com você? Sim. É sempre a unanimidade. Sim, sim, sim. Então, eles trazem uma sensação do negócio estranho ali do lado de nós. E só sabe isso quem é sobrevivente. Quem nunca passou nas mãos de alguém assim acha que só em filme de terror que tem isso. Não é. Os filmes de terror eu acho que são baseados, na verdade, na presença dessas pessoas. Eu acho que lá onde faz lá em Hollywood, esses negócios deve estar cheio, né? Então eles mesmos lá escrevem o roteiro se baseando nisso. Porque ali não é alguém igual a nós que está presente. E esse olhar, né, essa coisa vazia. Então, isso para mim traz muito mais a sensação da presença. E outra coisa, né, gente, assim, o quanto eles carregam esta negatividade que nos intoxica, nos influencia. Ontem eu fiz um post lá, aqui na minha página do Instagram, falando isso. Eu estava conversando com uma ministra da Igreja Messiânica, uma mulher muito sábia, eu gosto muito dela, e ela também teve experiências com alguns relacionamentos difíceis na vida, e ela falou assim, o quanto é difícil a gente sair do inferno, e mais difícil do que sair do inferno, é o inferno sair de dentro de nós. E essas criaturas, esses seres aí, que deve sim ter uma coisa com esse povo reptiliano, eles nos intoxicam por dentro, a gente vai para um inferno dentro de nós, fica lá dentro. E aí, depois que a gente sai do relacionamento, quanto é complicado. A gente ouve lá o sobrevivente falar, cara, eu não consigo mais sorrir, eu não sei mais quem eu sou, eu tenho uma coisa pesada comigo, eu perdi a minha vontade de viver. Então existe algo que está ligado, sim, a toda essa questão ainda meio inexplicável, que não fecha a conta só com todos os fatos que a ciência nos explica. E durante essa live que eu fiz com o Instituto Fênix, o Marcelo, que estava presente, fez uma colocação bem interessante, que eu achei, né, faz sentido. Que os répteis, eles reproduzem, eles têm seus filhos colocando ovos, e são muitos ovos. E eles não têm emoção para cuidar desses ovos, nem desses filhos. Então é uma ausência, simplesmente os ovos são colocados, são chocados e aqueles bebezinhos ali nascem e vão vivendo. E aí ele fala que talvez a frieza, né, dos pais que têm transtorno de personalidade, havendo essa hipótese de ser a influência de um ser reptiliano, esteja talvez, quem sabe, explicada, né? Porque realmente pais e mães que têm o transtorno de personalidade não conseguem sentir amor, são frios com os filhos, veem os filhos como objetos, como serviçais. E ali essas próprias crianças manifestando o gene vão se comportar da mesma maneira quando tiverem filhos,
Ou, se não tiverem o gene ativo, vão ser os empáticos, que vão sempre se sentir o quê? O patinho feio no meio da história. Vão ser aqueles destinados a virarem saco de pancada junto com esses pais. Então a gente tem aí essa questão. Ah, Luciana, mas também falam muitas vezes que existem os greys que são híbridos que estão entre nós. Alguns descrevem os greys como cruéis, como aqueles que fazem os testes com os humanos sem nenhuma piedade, sem nada. Agora, muitos descrevem os greys também como robôs biológicos, que eles não são seres vivos, digamos, eles são robôs criados para fazer algum tipo de serviço. Então, acerca desses greys, eu não encontrei muita conexão não com tudo isso, com toda essa questão do transtorno de personalidade, mas sim da presença desses reptilianos entre nós. E quando a gente recebe quando eu recebo, né, os sobreviventes, é uma coisa que é comum da gente ouvir. Luciana, eu estava um dia lá com aquele narcopata, estava lá conversando, ou estava no meio de uma discussão, alguma coisa assim, eu vi aquele olhar negro, né? Aquele olhinho de filme de terror. Ou alguns falam assim, eu tive a impressão de ver aquele olhar que tem só um risquinho no meio aqui, né? Dessa bolinha, da íris, que é aquele olhinho, né, reptiliano. Eu vi isso. Eu não duvido. Porque tá naquele documentário lá do Ted Bundy, né? Isso é aberto mesmo, vocês podem ver lá na Netflix. Um jornalista falando. Ele falava e os olhos ficavam negros. Então a gente vê ali que talvez nessa manifestação, esse próprio olharzinho reptiliano está presente ali. Ai, Luciana, mas isso é muita fantasia. Cara, né? Mas tá lá, quem viveu sabe como é que é. E o comportamento robótico desse povo, né? Sem emoção, é muito estranho. Como eles nos espelham, como eles nos copiam, como eles roubam a nossa identidade, porque eles têm que convencer ao mundo de que eles são iguais a nós, só que não são. Então eles copiam a identidade, eles copiam o jeito de ser do empático. A personalidade dessas pessoas é uma colcha de retalhos feitas a partir da convivência com seres empáticos. Eles vão tentando mostrar que são alguma coisa parecida com a gente para poder circular aí no meio, né, gente? E uma outra coisa, que esses seres reptilianos, eles são descritos sim como vampirescos, como sugadores de energia vital. E que além de se alimentarem da energia vital, uma outra iguaria para eles são nossas emoções negativas. Então, quando nós ficamos tristes, deprimidos, arrasados, chateados, qualquer coisa, isso é alimento para esses seres. Eles se sentem muito bem, né? Os fortalece. E aí a gente vê toda essa movimentação do manual de funcionamento dos narcopatas, levando sim a gente a estar deprimido, triste, doente, e o quanto é comum a ocorrência de doenças físicas dentro dos relacionamentos abusivos. As pessoas entram saudáveis e vão ficando cada vez mais doentes. Claro que tem uma enxurrada de emoção negativa aqui nesse relacionamento que dispara tudo quanto é gatilho dentro de nós. Porque lá no subconsciente, como o subconsciente ele não diferencia fantasia de realidade, ele não consegue separar se uma emoção é boa, se uma emoção é ruim, ele só nos obedece. E aí a gente vai vivendo um monte de emoção. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Rosângela, Felícia, Marisa, obrigada da presença. E aí a gente vai vivendo no relacionamento abusivo um monte, né? Uma enxurrada de emoções negativas, uma atrás da outra. E lá no subconsciente ele vai juntando as emoções que são iguais ou semelhantes. Chega uma hora que é tanta repetição com tanta força que o subconsciente fala assim, entendi, você sentiu tantas vezes com tanta força que você gosta e precisa disso. O que é que ele faz? Pufo, explode um sintoma do lado de fora, porque ele padroniza, ele junta tudo. O subconsciente funciona em modo de economia de energia, né? Ele funciona na base da sobrevivência. Para o nosso subconsciente, para a nossa psique, a gente vive lá nas cavernas ainda.
e lá a comida era bem escassa. Então o que acontece? Vai explodindo, os sintomas emocionais vão explodindo ao longo da vida, conforme vai acontecendo essa junção, e o subconsciente em uma hora, não sei como nem porquê, não tem uma explicação, uma lógica, até porque ele não é lógico, e ele explode o sintoma. Imagina num relacionamento afetivo aquele monte de emoção negativa o tempo todo acontecendo. Aí disparam depressão, ansiedade, problemas de saúde, claro, sim, os problemas de saúde aparecem. Agora, é uma deterioração muito grande de saúde que as pessoas trazem, doenças sérias. O quanto é comum que a gente escuta entre os sobreviventes, né? Câncer localizado aqui, né? Na região de garganta. Isso é uma experiência empírica minha aqui de atendimento, de convivência, mesmo fora de atendimento com pessoas que são sobreviventes. Muito comum aparecer esse tipo de problema aqui assim na garganta, porque né, aquela coisa que está aqui que você não fala, que você fica engolindo. Né? Isso aí é uma razão, podem ter outras, mas enfim. E a gente vê nessa deterioração da saúde essa puxada de energia, né? Essa vampirização que essa pessoa sofre. E do quanto ela é levada o tempo todo para ficar exatamente aonde? Numa condição emocional muito ruim. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Vamos ver. Sim, do Pai Nosso. O Fernando falando que o Abdal Masih usava a mesma técnica do médico do Pai Nosso. Eu não tenho essa informação. O Fernando está falando que sim, que ele também usava o próprio gene, o próprio sêmen para inseminar. Não sei. O Fernando está falando para nós aqui que sim. Vamos ver aqui. A Felícia falando, o olhar não tem vida e quando os olhos são claros parecem de vidro. Pois é isso mesmo, Felícia. É aquele olhar robótico, vazio. Eu vou postar a foto desse rapaz. É uma coisa assim fria. Mas em outras fotos, se a gente for ver desse rapaz, ele até parece assim mais fofinho de lado, eles dão uma disfarçada. Mas quando você pega um ângulo que a pessoa está natural, espontânea ali, você vê aquela malignidade, aquele vazio, né? Aquele robô que está ali. A Alessandra falando, a ex-amiga me envenenou contra uma irmã dela e me aconselhou a ficar com o marido da irmã dela para me vingar. Nossa, gente, achei muito maluco e me ligou o sinal sobre essa amizade. Pois é, Alessandra, a ex-amiga envenenou a Alessandra contra uma irmã da ex-amiga e aconselhou a ficar com o amigo da irmã. Minha gente, água benta, crucifixo, sai que isso é demônio, Alessandra, isso aí é demônio narcopata. Povo maligno, né, gente? A gente começa a ver. E a Rosângela falando, minha mãe sofreu um relacionamento abusivo e tinha uma enxaqueca horrível. Pois é, a enxaqueca, Rosângela, também, ela é muito ligada a essa ocorrência de situações estressantes de relacionamento abusivo, porque tem vários tipos de enxaqueca. Tem uma que, se eu não me engano, ela é genética, uma que é tensional, né? Existem inclusive as localizações de dor na cabeça. E tem uma que ela é muito ligada a esse tipo de ocorrência dentro dos relacionamentos abusivos, que ela não está localizada, né, em nenhuma outra dessas descrições. Aliás, né, todo médico, eu não me lembro no médico que eu vi falando isso, né, que todo médico, todo terapeuta, todo psicólogo devia perguntar para o seu cliente, para o seu paciente, tem alguém que atormenta você na vida? Porque ali você vai encontrar, sim, que existe um narcopata, existe um narcisista perturbando com aquela pessoa há muito tempo, infernizando, deixando ela doida e que vai, sim, trazer os problemas físicos. A Gisele falando, tem enxaqueca crônica, aos 29 anos de idade fui ao neuro, ele disse que era emocional, a origem é verdade. É isso mesmo, né? A enxaqueca está ligada a isso, sim. E a Rosângela falando, quando ele morreu, ela se curou. Que bom que ela se curou, né, Rosângela? Imagina se ela continuasse carregando essas dores. Que bom, porque às vezes, o que acontece? A pessoa pode nem estar junto mais, mas a doença não desaparece. Porque a doença, ela fica com uma sugestão dentro do subconsciente. Existe um caminho de emoção que faz ela acontecer. E ela continua, porque o subconsciente não sabe que a pessoa morreu ou não. Mas muitas vezes, o que faz a diferença é como a gente reage. Talvez nessa morte que você descreve, acho que é sua mãe, né? Que você está falando, assim, sua mãe, talvez ela tenha
tido uma reação emocional tão forte, algo do tipo uma libertação, isso chegou ao fim, que bom, e pufo, o subconsciente colapsa tudo isso e transforma, né? Nós temos muito mais poder do que a gente imagina, né? Dentro da nossa mente, inclusive, de cura. A Gisele ainda sofre com a enxaqueca. A Gisele. A família disfuncional, mas tem que talvez dar uma olhadinha, né? Muitas vezes a enxaqueca, só um parênteses aqui, né? A enxaqueca pode estar ligada também a questões hormonais. E algumas mulheres, quando estão mais próximas da idade da menopausa, pode melhorar um pouco essa enxaqueca. Mas isso é outro caso. Vamos continuar aqui no nosso tema dos seres híbridos, tá? Então a gente sim tem a possibilidade desses narcopatas? Tem? Na minha visão, na minha interpretação, sim, temos a possibilidade. Doutora Júlia Barani, excelente psicanalista, muito material bom dela no YouTube, muito material bom dela no Instagram. Ela diz em alguns vídeos, com todas as letras, psicopatas não são humanos, são répteis. Tá lá, ela tá dizendo. O comportamento deles não é humano, é um comportamento de réptil. Tá? Eles sempre serão assim. Então, não sou só eu dizendo isso. Então, nós podemos sim ter entre nós essa prevalência há muito tempo presente. Esse gene atuando dentro do comportamento humano, com o interesse de haver uma hibridização, claro, de poder usufruir desse acesso ao que seria o divino, ao superior, que caberia através de nós empáticos que temos as 12 hélices do DNA, e vamos conseguir, e também de ir implantando essa agenda de maldades ao longo do caminho, né? E o quanto ela vem sendo, assim, vamos dizer, mais rápida nesses últimos tempos, tudo vem se banalizando muito, né? Eu até falei outro dia sobre numa live que eu fiz, né, sobre a banalização do abuso aos pequeninos, né, gente? É um negócio chocante. Né? Já existiu até se eu não me engano, um projeto de lei, eu acho que foi isso, que coloca que as crianças com 5, 6 anos de idade, elas já têm direito a optar se querem ter uma vida sexual ativa ou não. Ui? Como assim? Gente, criança de 5, 6 anos de idade vai lá fazer opção, ainda mais sobre esse assunto, o corpo não está pronto. O desenvolvimento emocional não está pronto. Isso é coisa de demônio, isso é coisa maligna. E eu lembro de uma vez, acho que era em São Paulo, que estava tendo uma montagem artística em que tinha um homem adulto sem roupa, totalmente nu, e as crianças podiam ir lá se aproximar, ele ficava andando de mão dada com as crianças. Cara, eu li aquilo e falei, meu Deus, que horror. E tinha uma criatura narcopata com quem eu convivia nessa época, e eu fiz esse comentário. Falei, nossa, você viu isso aqui? Que absurdo, que coisa chocante. Cara, a criança não entende o que está acontecendo, se causa uma série de problemas. Né? O abuso infantil, ele arrasta dores para a vida toda. E o abuso em si, muitas vezes, não é assim, na maioria, aliás, os abusos não são violentos. E não é só o abuso com o ato em si, né? São coisas menores, mas que traumatizam imensamente a criança. Enfim, fiz essa colocação. E esta criatura narcopata respondeu assim para mim. Ai, pronto. Cheio de problema no mundo, um monte de coisa séria acontecendo, e aí fica esse mimimi, que não sei o quê, de arte da criança. Eu olhei e falei, meu Deus, como eu falei há pouco aqui, né? Vá de retro, água benta e crucifixo, que é demônio. Nossa, mas sabe, não tem nada mais importante para falar do que, ai, meu Deus, isso aí, sabe, é para desviar de não sei o que. Sentiu, né? Como são essas pessoas? Vamos ver os comentários aqui, gente. A Alessandra falando, quando convivia com ela, ouvi um zumbido e tem 5 meses que não escuto mais nada, isolei. Que legal, Alessandra, parou o zumbido depois que você parou de conviver. Então, aí o que acontece? Você saiu do inferno e o inferno saiu de você. Isso é muito bom.
né? Porque você começou a limpar internamente também as marcas emocionais que disparavam esses sintomas, inclusive físicos, em você. Por isso é que o zumbido não está mais aí. Você conseguiu ir limpando a emoção também. Aí dá o resultado das coisas ficarem diferentes também do lado de fora. Muito legal. A Silvia dizendo, além do câncer que me acometeu durante esse relacionamento com esse demônio, um dia o filho dele ensinou a filha de 3 anos a fazer uma brincadeira de mau gosto, de molhar o dedo e enfiar no ouvido. Ela, sem malícia, fez comigo. Hoje não ouço nada do ouvido esquerdo. Mas Silvia, assim, você não, ela perfurou seu tímpano, algo assim, molhou o dedo. O que aconteceu? Você foi no médico ver? De repente alguma coisa, né, que pode ter perfurado seu tímpano. Foi realmente um inferno. Saí viva e dou graças pela minha vida. Pois é o um inferno, gente. É um inferno. É um inferno. Quem passa no relacionamento com essa gente sabe isso. Sabe que aquilo que está do seu lado ali, aquela criatura do seu lado, não é humano, não é igual a você. E outro relato, né? Qualquer dia eu vou fazer live disso aí, gente, que é interessante que os sobreviventes falam assim, Luciana, cara, sabe, o narcopata ou a narcopata, porque as mulheres também passam pela mesma coisa, fala assim, ele ficava possuído, ela ficava possuída. O olho ficava vidrado, sabe? O comportamento ficava diferente. Tinha uma entidade que se aproximava, que ele falava umas coisas estranhas. É muito comum ouvir essa descrição. Parece que aquela criatura estava possuída, que tinha um negócio ali que não era ele falando, né? O olhar, o comportamento. É bastante comum de ouvir isso, né? Das pessoas que trazem. E eu fico feliz das pessoas terem confiança de dividirem isso comigo. Porque por muito tempo eu nem trouxe esses assuntos para terapia. Eu falava, não, isso aqui, melhor a gente não fala nada disso, porque vai misturar um negócio com a outra. Mas não adianta, eu vivi, né? Eu sei, eu tive essas percepções também. E quando eu trouxe, poxa, quanto foi bom, quanto enriqueceu todo o meu trabalho e deixou o sobrevivente mais à vontade, os que eu recebo, para poder falar sobre essas coisas. Falei, cara, como eu vou falar com quem? Ninguém acredita em mim, nem eu às vezes acredito em mim. É porque a gente até duvida de si. Não, acho que isso aqui tá demais, acho que eu já estou inventando coisa na minha cabeça. Mas né, essa sensação de que este narcopata estava possuída. E eu não duvido. Porque, gente, assim, como eu falei, uma entidade que possa ser até reptiliana pode encostar, tá certo? Agora, se não for reptiliano, pode ser também uma coisa bem pesada espiritual. Alguma coisa ruim tem encostado com esse povo. Eles não andam sozinhos. E eles andam sugando tudo por aí. Pode ser, sim, um ser reptiliano que inclusive se alimenta das suas emoções negativas? Sim, claro que pode. Pode ser que sejam outros espíritos que estão ali sugando sua energia vital? Pode também. De qualquer maneira, a gente sai sempre com menos, somos lesados, somos dilapidados, somos destruídos. Ai, Luciana, que negatividade. Mas acontece, gente, tá aí, né? Só que o mundo não fala sobre essas coisas. Não, todo mundo é bom, todo mundo ama, todo mundo pode se recuperar. Infelizmente, não. Não é. Gostaria que fosse, mas não é. Nós somos ensinados assim e não funciona desse jeito. Se nós aprendêssemos a versão de que existem pessoas assim desde o começo, certamente nós cresceríamos, amadureceríamos com informação e não precisaríamos estar sujeitos com tanta facilidade a esse tipo de gente. Né? Se desde criança você escuta, olha, tem gente que é ruim, que não ama, seria bem diferente. Não, todo mundo é bom. Se não ama é porque não recebeu amor na infância. Se não ama é porque sofreu trauma. Muita gente sofre trauma pesado, sofre muito e não fica mal. É um gene que está ali dentro. E cada vez, para mim, fica mais claro que essas pessoas nascem assim. Isto vai aparecendo conforme vai crescendo. Agora, quando os traços são encontrados e a pessoa é criança, há muito a ser feito dentro de um lar onde existem exemplos, limites, amor, carinho, existe um ambiente de paz, existe um bom acompanhamento psicológico para essa criança. Há muito a ser feito. O transtorno talvez fique ali, não desapareça, talvez não, ele não desaparece,
mas ele é muito minimizado. Essa criança vai ter uma vida muito mais funcional, vai conseguir se relacionar muito melhor e não vai causar esse estrago ao seu redor, né? Então, quanto antes é visto e acompanhado, há muito sim a ser feito. É por isso que diagnósticos só são fechados a partir dos 18 anos de idade, porque até lá muita coisa pode ser feita de bom por essas pessoas. Vamos ver aqui. A Gisele falando, psicopata, esse cara que fez a arte. Com certeza, quem cria esse tipo de instalação artística, gente, demônio também, né? É alguém que tem esse tipo de visão, que quer, assim, minimizar a questão do alerta sobre o abuso de pequeninos, né? Não, essa banalização, aquele filme horroroso, não sei se está mais, mas estava no Netflix disponível, lá do Danilo Gentili, com o Fábio Porchat. Ah, gente, né, coloca o menino quase que sujeito a um abuso com o adulto, e o adulto fala para o menino, se você não faz isso, você não é descolado, você não é cabeça aberta, banalizando completamente, uma coisa horrorosa. Quem fez aquilo? Quem? E olha, quem é abusador dos pequeninos é psicopata. Ponto. É psicopata. Sinto informar. Né? O abusador de pequeninos é psicopata. Então, quem é que vai desenvolver um conteúdo, banalizar algo assim? Também é, né, gente? Vamos lá. E eles riam da minha cara, meu ex e o filho. Pois é, Silvia. A Silvia está falando que perdeu a audição de um dos ouvidos e que o ex e o filho riam dela. Tem que se afastar e se colocar numa vibração emocional e espiritual melhor, porque isso é que desfaz realmente a conexão, a proximidade com essas pessoas. A Silvia falando que foi em vários médicos, diziam que havia uma inflamação muito forte, tratava, mas não ouço mais. Entendi, inflamou seu ouvido. Pois é. Agora veja só, né, Silvia? Será que você não dá uma bloqueada nessa audição para não ouvir mais aquelas coisas? Uma maneira do corpo se proteger, uma maneira da gente se proteger. A gente tem essa capacidade também dentro de nós, né? De regular o nosso corpo. Eu até já relatei alguns vídeos meus que eu falo que assim, eu mesma fiz uma cura em mim uma vez que eu estava com uma inflamação no dedo do pé e eu conseguia aquilo através da minha decisão, da minha força. Eu falei, não, isso aqui não existe mais, isso aqui, cara, e sumiu. Então a gente tem uma capacidade muito grande aqui dentro de nós. Então, dos seres, né, que estava falando da questão da hibridização, podemos sim ter híbridos entre nós, minha gente. E pode ser o seu vizinho, pode ser o seu parente. Mas Luciana, mas não parece? Claro que não, porque eu acho que o mais provável é que seja um gene que está dentro do nosso corpo físico, né? Esse gene, ele nos mantém com a aparência de humanos normais, agora traz essa questão cerebral e o comportamento. E do lado espiritual, a gente vai ter talvez espíritos que não são só espíritos humanos aqui entre nós e que também acabam encostando na gente, trazendo essas influências. E isso tudo, como é que vai se dar, né, gente? Então, esse pode ser o espírito reptiliano, pode ser o espírito humano. Volto a dizer, ele vai encostar por afinidade. Afinidade de vibração, afinidade de emoção, afinidade de sentimento. Quando nós, empáticos, estamos lá convivendo com a criatura das trevas, seja na nossa família de origem, seja no relacionamento afetivo, seja numa amizade, seja lá o que for, nós vamos entrando na negatividade deles, né? A gente vai começando a ficar triste, vai começando a se sentir culpado, mal, errado, a energia vital vai indo embora, você vai perdendo sua personalidade. Com quem será que a gente começa a criar afinidade também? Com essas criaturas que passam a nos acompanhar e ficam vampirizando a gente muito tempo.
Por isso é que tem que se cuidar espiritualmente também. Por isso é que a gente tem que se reconstruir espiritualmente também. Assim, são várias fontes de destruição que estão presentes na nossa vida. E volto a dizer sobre aquele post que eu fiz ontem: sair do inferno é difícil, tirar o inferno de dentro de nós é bem complicado também, talvez até mais complicado. E o que é tirar o inferno de dentro de nós? Tirar o inferno de dentro de nós é começar a criar novas conexões de emoção e trocando conteúdo. Por exemplo, a gente teve um relato aqui, tinha um zumbido no meu ouvido, não tem mais depois que eu me separei. Essa pessoa conseguiu se livrar de uma emoção que estava pesando sobre ela. Então a gente vai carregando tudo isso e muitas vezes outras áreas da vida, além da física, da saúde, também são muito lesadas. Todo sobrevivente sai com o patrimônio financeiro muito pior ou quase inexistente no final de um relacionamento com essas pessoas. Não adianta. Sempre. Nunca vi nenhum sobrevivente entrar numa história e sair melhor. Estou mais rico, estou mais próspero, minha vida financeira melhorou, minha vida profissional... Não. O reptiliano lá ao lado, que convivia com esse sobrevivente, esse sim, está melhorzão, porque ele foi lá, roubou, né, aquele pedaço de alma da pessoa, e isto acontece também. Tá? O xamanismo fala, eu achei muito bacana quando eu descobri, que pessoas roubam pedaços da nossa alma. Pois é. E ali você, vivendo nesse inferno, você passa a trazer para junto de você a convivência com esse mundo espiritual pesado. E vocês acham que esse povo desiste fácil? Eles já conseguem sugar, já conseguem estar alimentados, já sabem como é que você funciona. E aí? Você vai ter sim que ter muito empenho, vontade, decisão para voltar a ser quem você era antes. E ocorre a despersonalização, o que deixa um pouco mais difícil, porque a gente já nem lembra mais como é que era antes, a gente não consegue sentir mais como era antes. Essa é uma agenda de maldade, né? Muito bem elaborada. A gente tem que ver, eles são maus, são cruéis, mas são eficazes, são bons no que fazem. O mal, inclusive, gente, é muito organizado, não se iludam. O mal é muito mais organizado até do que o bem, tá? Aqui entre nós dizendo. Porque o bem a gente fica meio no lelê, assim, nessas coisas, e eles, como não tem emoção, vão sempre agindo de uma maneira muito estratégica e muito eficaz. Alessandra falando em finanças, esses miseráveis conseguem ajuda financeira de todos os lados. Não sei, Alessandra, não são todos, né? Mas eles destroem a vida emocional do sobrevivente, isso sim. É uma sensação comum entre os sobreviventes, falar assim, cara, esse povo narcopata, sempre eles se dão bem, cara, impressionante, eles fazem as coisas, dão certo na vida deles, parece que eles têm sorte. Pois é, eu acho que eles têm uma ajuda do mundo espiritual também, tá? Do mundo espiritual ruim, né, negativo, que assim, é uma troca de favores. Eu te dou isso aqui, você me dá isso aqui, certo? Você vai levar aqui uma vantagenzinha, mas eu vou te usar para uma série de coisas que são do meu interesse. E vem uma fatura pesada, não se iludam. A gente vê que, poxa, mas não acontece nada com ele. Nós é que pensamos que não acontece nada, porque essa gente carrega uma coisa tão ruim dentro deles, tão negativa, eles são infelizes. Nós somos empáticos, a gente pode sim sair destruído, sair meio ruim de uma história, mas a gente consegue, sabe, colocar a cabeça, né, para fora da água, aos poucos a gente vai voltando. Eles não saem daquele lodaçal onde eles estão, né, onde esse lado negativo puxa eles. Então essa ajuda toda vem uma fatura pesada, muito grande depois para eles pagarem, tá? Vamos ver aqui. A Silvia, sim, cuidar do lado espiritual é muito importante, porque o inferno que está dentro é terrível e acabamos atraindo essas energias ruins. A gente não acaba nem atraindo não, Silvia. Elas estão dentro de nós. Né? Quando a gente sai desse relacionamento, você sai intoxicada com todo esse mundo do narcopata. Sua mente vê essa criatura
como alguém que você gosta, porque nós empáticos gostamos, e quando a gente desconhece o transtorno, a gente não sabe que aquela pessoa é toda ruim, a gente acha, não, todo mundo é bom, tem jeito, a gente gosta, é uma autoridade emocional. E aí o que acontece? Tudo que essa pessoa fala, pum, cala dentro de nós, vai lá dentro do subconsciente sem nenhuma barreira. Então a gente absorve, a gente fica igual a eles. A gente fica negativo, a gente fica ruim. Nós não nos tornamos maus da maneira como eles são, sem consequência alguma, deliberadamente, não. Mas isso está dentro de nós, tá? Claro que quando você vibra, você vai puxar mais coisa igual. Mas a gente tem que limpar isso de dentro de nós também. A Alessandra falando, meu ex-ficante conseguiu alguém para tirar uma moto. Pois é, tem uma ajuda aí, mas sabe que vem o fatura, tá? Eu convivi. Eliane, eu acenei para você, porque às vezes eu vou puxar aqui e sem querer eu aceno a mãozinha, tá? Foi sem querer. Eu convivi com uma pessoa, né, narcopata, bastante tempo. Eu digo por experiência, eles vivem no inferno. É horrível o mundo dentro deles, é sombrio. Eles não sabem o que é alegria. Eles podem estar no lugar mais bacana, no ambiente mais alegre, numa vibe super legal. Eles não conseguem se envolver com isso, não conseguem sentir isso, fazem de conta que estão igual a todos, mas não estão, porque lá por dentro é desespero, raiva, vazio, aquela coisa negativa. Eles vivem no inferno, são altamente perturbados. Essas pessoas, elas têm, né, uma formação humana diferente de nós. Eles não têm um pedaço de humanidade funcionando. A Alessandra falando, manipulação também é dinâmica. Sim, a manipulação ela vai mudando, né? De acordo com o grau ali da destruição dentro do relacionamento. Pá, puxa daqui, agora eu vou mexer aqui nessa questão da autoimagem, agora eu vou começar a isolar essa pessoa. E ela vai englobando várias partes, várias áreas da vida. São muito eficazes e são brilhantes nisso tudo, gente. Deixa eu perguntar, acerca dessa questão de seres híbridos, quem tiver alguma dúvida, vai postando aqui. Vamos ver, a Celiane falando, eu tive 2 relacionamentos assim, e no final eu me sentia muito mal e eles saíam rindo. Eu ficava como a ruim da história por querer controlá-los. Não dá para querer controlá-los, Célia Celiane, seu nome. Porque a gente, né, como é que você vai controlar alguém que é só e somente razão? Eles é que vão estar muito mais nessa posição, né, de estar nos controlando, porque eles têm uma habilidade, uma capacidade de conhecer o funcionamento humano, a psicologia humana de uma maneira muito profunda, e vão fazendo isso conosco. E nós não. Nós temos emoção, quer dizer, a gente tem essa outra variável no meio do caminho. Mas eles saem, a gente sai se sentindo sim muito mal e eles saem rindo, é isso. Mas eles não riem de alegria, não riem de satisfação. Eles riem, primeiro que eles não conseguem sentir alegria legítima, então já é uma risada meio falsa, né? Talvez eles saiam rindo para fazer você acreditar que eles estão bem, o que é uma grande mentira. É aquela tática, né, do narcopata que depois do descarte, que ele coloca coisas lindas nas redes sociais para a vítima ir lá olhar e falar, nossa, ele tá tão bem, ela tá tão bem, e eu aqui no chão, arrasada. Aquilo tudo é montado para fazer você se sentir mal, porque eles não conseguem se sentir bem. Então eles sabem que você sim está numa dependência emocional enorme, com o seu vício no relacionamento abusivo lá em cima, e que vai ser uma coisa irresistível você ir olhar na rede social. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. E aí quando você vê, ele está lá ou ela abraçado com a nova vítima, e ele abraça a nova vítima como se ele estivesse abraçando, por exemplo, um travesseiro, uma almofada, porque aquela criatura não é vista como uma pessoa, é vista como um objeto. Ele não tem conexão emocional nenhum com aquela pessoa. Mas você fica pensando, nossa, ele tá com uma pessoa nova, tá feliz, eu tô arrasada. Mentira! Porque eles nunca estarão felizes com nada nem com ninguém. Eles vão trocando de objeto de manipulação, vão trocando de fonte de suprimento. Só isso.
Por isso é que não vá olhar, não vá stalkear, não entre na rede social. Mas eu não consigo, claro, porque tem um vício dentro de você. Lembra disso, você precisa fazer um detox. Você precisa limpar esse rastro que deixa desse excesso de adrenalina rolando no seu sangue, do vício que se forma dentro do seu centro de recompensa cerebral, que é ali onde você passou aqueles momentos incríveis com essa criatura narcopata, lá no Bombardeio de Amor, ou mesmo no jogo do morde-a-sopra, né? O jogo do morde-a-sopra, ele vem, te humilha, te maltrata, te trai, blá, 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 blá. E um dia chega super fofo, com um presente, um jantar, uma viagem, eu vou mudar, você tinha razão, eu é que errei. Eles dizerem que errar é uma coisa meio rara, tá? Mas podem dizer assim, claro, agora vai ser melhor. E aí a gente pode relaxar e vem a serotonina, oxitocina, todas as substâncias prazerosas, e a oxitocina gera o apego. Então, seu centro de recompensa fica gritando. Vamos lá olhar, gente, o Facebook, vamos lá olhar o Instagram, vamos mandar só uma mensagenzinha pelo WhatsApp para trocar uma ideia. E você vai achar que eles estão muito bem, mas eles não estão bem nunca. Eles têm inveja de nós que podemos nos recuperar emocionalmente, que podemos voltar a sorrir, que podemos nos apaixonar. E aí, quando a gente sai dessa história, minha gente, a questão é, vamos nos envolver com alguém que seja empático também. 75% da humanidade é empático, tem muito mais empático do que narcopata por aí. E uma pergunta clássica dentro dos atendimentos terapêuticos. Luciana, eu queria tanto me envolver com alguém de novo, sabe? Eu gostaria de poder, ter um novo amor, mas não tem ninguém bom por aí, não tem um homem bom por aí, não tem uma mulher boa por aí. Digo o contrário para vocês, tem muita gente muito boa disponível no mundo. O problema é que quem passou por um relacionamento abusivo, quem entrou nesse relacionamento, tem dentro de si lembranças, marcas emocionais lá da infância. Viveu dentro de um lar onde talvez houvesse gritos, abusos, gritos entre os pais, grito dos pais com os filhos, abusos emocionais, migalhas de amor, falta de carinho, falta de respeito. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo, Maria Lúcia, Regiane, obrigada da presença, Lulucita, Rose, boa noite. E aí essa criança criou toda essa conexão, criou toda essa massa de lembranças dentro de si, baseadas em quê? Emoção. Para onde é que o subconsciente nos leva quando a gente amadurece e cresce? De novo, ao encontro daquilo que a gente já conhece. E se a gente já conhece essas coisas ruins, aí nós vamos nos envolver só com isso. Então, quem tem toda essa carga emocional e de lembranças guardada dentro do subconsciente, quando vai escolher um parceiro afetivo, vai escolher alguém que combina com isso. Não vai escolher alguém bom, protetor, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que veio de uma família estruturada, bacana, não. Mas então existe, às vezes você está na fila do supermercado, na sua frente tem uma pessoa incrível, bondosa, um bom companheiro, uma boa companheira. Aí você olha e fala assim, olha, até é bonitinho, mas é sem graça, não sei, não gostei. Aí lá vem aquela criatura cafajeste, 3 quilômetros de distância, você, nossa, que interessante, bonitinho, bonitinha. Porque é aquilo que a gente vai ver. O subconsciente só nos deixa ver aquilo que a gente já conhece. E ele não sabe que é ruim, ele não sabe que uma emoção é ruim, ele não sabe que a gente está sofrendo, ele simplesmente nos obedece. A gente não ensinou isso. E ele não sabe que nós somos hoje adultos e quando a gente ensinou nós éramos crianças. E não tem noção de tempo. Então, enquanto a gente não descobre como é que a mente funciona também,
não adianta, que a gente vai ficar rodando em torno de uma coisa que não tem solução. Você tem que mudar dentro desse conteúdo emocional. Não vai, gente. Não pode fazer o que vocês quiserem. Não precisa nem fazer na terapia. Se você tiver um negócio, uma emoção intensa lá dentro que fala, ó, tá, acabou isso aqui, vai mudar, não quero mais, chega, você transforma. No processo terapêutico, a gente conduz para que isso vá. A questão é que, às vezes, mesmo dentro do processo terapêutico, é uma coisa difícil, às vezes, de mudar. Porque você vai ter que abrir mão do seu conforto emocional, você vai ter que abrir mão daquilo que você já conhece. Todo sofrimento tem um ganho secundário. Não adianta. Você está afim de abrir mão? Muito comum assim, a gente receber, por exemplo, filhos de mães narcisistas, né? Aquelas mães dominadoras que não deixam os filhos amadurecerem, ficam adultos infantilizados e cria uma dependência financeira com essa mãe, muitas vezes. E aí essas pessoas adultas agora descobrem o transtorno, descobrem tudo que passaram, descobrem tudo que perderam, mas elas, quando se deparam com a questão de que vão precisar desenvolver uma vida financeira independente, que vão precisar ganhar o próprio dinheiro e que a gente muitas vezes não consegue iniciar esse trabalho com ganhando muito bem. A gente começa por baixo, né? Imagina assim, quando você começa a sua carreira, você começa ganhando pouquinho, depois você vai começando a ganhar mais, vai começando a ganhar mais. Então esses filhos hoje adultos que vão para esta vida adulta sem a base anterior, eles vão ter que pagar um preço, eles não querem. É muito comum assim, Luciana, eu não vou, sabe, sair daqui onde eu moro com a minha mãe narcisista, nesse bairro todo bom, vai para um bairro mais simples, não quero. Você vai ter que fazer isso para você poder se descolar dessa mãe destrutiva. Você vai ter que. Isso era para ter sido feito com 20 anos, com 18 anos. Claro, não foi culpa sua, sua mãe era uma pessoa manipuladora, blá, blá, mas você vai ter que passar por isso. Mas eu não quero. Então você vai continuar com essa mãe, você vai pagar o preço de ficar lá. Então, mesmo dentro do processo terapêutico, o quanto é difícil a pessoa conseguir, tá afim. E às vezes a pessoa chega e fala, eu quero mudar, quero essa mãe narcisista, quero fora da minha vida, esse meu marido narcisista. Beleza, vamos embora. Vamos trabalhar as emoções do que aconteceu para a gente desfazer essa familiaridade com essas pessoas das trevas? No primeiro encontro com a emoção da infância, pum, tá com medo. Porque terapia não é uma coisa gostosa. É legal, é muito legal. Você se descobre, você se transforma a sua vida, você se liberta. É algo assim espetacular, né? Você muda a sua vida, cara. Agora, você vai ter que encarar a dor, você vai ter que encarar o que não é bom, você vai ter que passar de novo, pela última vez, por aquelas emoções. Então, tudo vai ter preço, né? Não tem almoço de graça. Você vai ter que olhar, e aí quando você olha, você decide ter uma postura de, olha, eu decido eu perco a razão e eu quero ser feliz. Eu não quero mais que ninguém fique, sabe, tendo que pagar pelo que fez. Passado ninguém muda, cada um foi o que deu. E eu, tiro o meu julgamento. Você tira o peso que você coloca sobre essas pessoas, o julgamento que você tem. Então a gente consegue transcender, a gente consegue superar, transformar, tá? Mas a questão toda, volto a dizer, está dentro desse conteúdo na nossa mente, no nosso mundo emocional. Mas para quem é sobrevivente, não basta só a questão de emoção. Precisa também fazer o trabalho espiritual, como a gente estava falando antes. Porque todo esse mundo espiritual pesado nos acompanha depois do relacionamento. Não se iludam, você não está sozinho. Tem gente que está a fim de continuar sugando sua energia do seu lado. Não é coisa da sua cabeça, tá? Vamos ver aqui as perguntas. A Felícia falando, dá medo de se envolver com alguém e essa pessoa estar fingindo. É sempre um risco, Felícia, tá? A vida nossa é risco. Aí se a gente não corre risco, a gente não cresce, a gente não aprende.
Esta pessoa pode estar fingindo? Pode estar fingindo e não ser um narcopata. Pode estar fingindo ser alguém que tem medo de se mostrar no início. Você tem que ver se está fingindo e se é um narcopata, se é alguém cruel, mau, não tem empatia, não tem conexão com seu próximo, não tem capacidade de sentir amor. Agora, a gente vai ter que voltar a viver, né? Você ficar, eu não sou a favor das pessoas ficarem fechadas, agora eu tenho medo. Vai fazendo o seu trabalho terapêutico, fazendo o seu trabalho espiritual, emocional. Se abra. Se você bater a cabeça na parede, não tem problema, a cabeça não vai sair de onde ela está. Mas você vai ficar mais sábio, mais experiente, né? Você vai aprender mais coisa. Você vai perder a ingenuidade, porque ingenuidade não serve para muita coisa, né, gente? Se tem ingenuidade, tem alguém levando vantagem nessa história. Quando você deixa de ser ingênuo, você fala, opa, entendi como é que funciona, que eu não caio mais. Então, se estiver fingindo, e dê atenção, né, à sua intuição, ao que o seu mundo interior fala com você. Porque como a mente, ela regula as nossas escolhas, ela nos dá aviso o tempo todo, que a gente não quer ouvir também muitas vezes, né? Existem bandeiras vermelhas que esses seres das trevas aí dão para nós, que a gente faz, não, isso não é nada, isso não é bobagem, mas a intuição gritando lá dentro de nós, olha, isso é ruim, isso é ruim. Então tem que prestar atenção também. A Gisele falando, explica melhor o porquê a mente inconsciente não reconhece e é atemporal. A mente assim, o que eu chamo de subconsciente é que o Freud chama de inconsciente. Eu chamo de subconsciente. Ela é atemporal. Ela não tem noção de tempo. Por quê? Não sei. Não tem. Tá? Não tem, Gisele. Não tem como explicar melhor. A mente não reconhece o quê? Me descreve melhor, eu não entendi. Mas ela é atemporal, ela não sabe quantos anos você tem. Você pode ter 60, 80, 90 anos, ela vai querer que você continue buscando o amor do papai e da mamãe. Por quê? Isso é fundamental para a sua sobrevivência. A Gisele falando, você me enviou os áudios sobre meu ID, foi bloqueado e perdi. Gisele, o meu contato para agendamento está na bio da minha link, é só clicar ali, você deve ter seu novo ID, volta a falar comigo e eu passo para você direitinho, tá? A Alessandra perguntando, esse vídeo sobre seres híbridos está no YouTube? Sim, está no meu canal do YouTube, Alessandra. Pode dar uma olhadinha, o nome é esse mesmo. Serão os seres híbridos, os narcisistas sem alma, algo assim. São 2 vídeos. A Luciana, minha cliente, falando, hipnoterapia é a única surra que vale a pena. Pois é. Tem surra não, deixa o povo com medo não, Luciana. Não bota medo na galera. É porque a hipnoterapia é uma terapia muito intensa, que você vai lidar com emoções. Tinha até uma série que passava no GNT chamada Terapia, que era muito boa, inclusive. Eu gostava, com Selton Mello. Nem sei se teve outras temporadas, eu não acompanhei mais, mas é bem interessante. E eu falava que se essa série se chamasse Hipnoterapia, nossa, ia dar muito mais ibope, minha gente. Porque na hipnoterapia você volta para viver aqueles momentos. Aí você vai conversar, você vai brigar, você vai xingar, se você precisar você vai bater. O negócio é animado, é dinâmico, porque você vai ali, ó, na raiz. Eu tive uma cliente que eu atendi, ela tinha ansiedade há anos, e nunca teve um resultado muito eficaz. E aí com a hipnoterapia, foi show o resultado com ela. Ela falava assim, Luciana, para mim é como se as outras terapias que eu fiz eram boas, assim, mas era tiro de 38, né? E com a hipnoterapia é um tiro de bazuca. Você vai, explode a questão toda. Agora, sempre vai ter um ponto X. O cliente tá afim do negócio. Eu quero lá olhar. A Luciana foi uma pessoa que aproveitou, cara. Ela foi lá, ela olhou, ela voltou naquelas emoções, ressignificou, deu outro olhar, ela estava afim. Não adianta. Se o cliente não está dentro do processo com a sua decisão de pagar o preço, não tem terapeuta que faça milagre. Não existe bariátrica emocional. Eu acho que muita gente procura isso. Então eu quero um terapeuta que eu vou lá, ele faz umas 3, 4 coisas, eu estou pronta. Não é assim. Você tem que querer, você tem que estar a fim de pagar o preço, tem que estar lá olhar, você vai ter que dar um olhar de compreensão, você tem que ver lá que talvez você não seja exatamente aquilo que você achou que fosse, porque a gente se acha, é maravilhoso, tal, a gente cria umas imagens e não desenvolve uma humildade sobre quem é.
Não é se achar ruim, lixo, porcaria, não. Mas é ver, por exemplo, eu tenho um vício emocional. Eu tenho dependência emocional. Eu preciso aprender a lidar com isso. Quando eu lidar bem, quando eu aprender a cuidar de mim, me colocar em primeiro lugar, vou começar a ser dona da história. Então, na terapia, você tem que fazer essas escolhas e ter decisão. E você vai ter que mudar a sua vida do lado de fora também, tá? Não adianta fazer terapia, vir cuidar do seu interior, trocar as emoções e voltar para uma pessoa tóxica. Tem clientes que eu recebo que fala isso. Ah, mas olha, sabe, eu não tô afim de sair. Como eu falei, esse caso, por exemplo, de filhos, né, de mães narcisistas. Algumas vezes companheiros ou companheiras que têm um parceiro narcisista e um narcopata, com uma excelente condição financeira. Ah, não quero sair daqui, mas eu quero tirar essas dores de dentro de mim. Cara, eu tiro a semana que vem, tá aí de novo. Porque você tem redes neurais dentro do seu cérebro que há muito tempo você passa por elas. Como se fosse trilha no meio do mato, que você tira a árvore, tira o mato, tira a grama e tá fácil de ir e vir por essa trilha. Quando você muda o seu conteúdo emocional, você vai abrir uma outra trilha. Vai tirar a árvore, vai tirar o mato, você vai começar a circular. Essa daqui que você usava, vai começar a nascer vegetação nela e a outra vai começar a ficar pronta. Então você vai ter que fazer todo este caminho de troca. Então, terapia tem que fazer, mas tem que ter a decisão e o papel do cliente. Não tem bariátrica emocional, não tem terapeuta que fala em 3, 2, 1, você está completa. E outro dia eu recebi uma cliente que falou assim, eu quero que tire todos os meus bloqueios da mente para eu ficar próspera profissionalmente. Cara, também quero, vocês não querem? Vamos tirar todos os bloqueios numa só? Não existe isso. Existe sim, reconstruir sua autoconfiança para você ir com segurança para um caminho profissional, com sensação plena de merecimento, né? Com uma consciência de que você merece riqueza, sucesso, que você é capaz, que você pode, de você ter coragem de fazer aquilo que você é bom naquela atuação, coisa que te dá prazer, mas ao mesmo tempo você consegue produzir. Não tem isso, vou tirar todos os bloqueios. Ah, mano, tem não, né? Seria bom, né? Mas não tem. Márcia falando, me atrasei, netinho nascendo. Parabéns, parabéns pelo netinho que está chegando, Márcia. Temos uma vovó feliz hoje que o seu netinho está nascendo. Felicidade, saúde, que Deus abençoe seu netinho, Márcia. A Rose falando, acho que vou ficar sozinha daqui para frente, vivi com um narcisista por 27 anos, não quero mais ter a experiência de ter um ser assim na minha vida. Meu marido narcisista oculto morreu. Pois é, Rose, assim, existem pessoas boas no mundo, mas a gente não consegue enxergar, o subconsciente não deixa a gente ver, porque não é o que está dentro de nós. Funciona assim. Quando a gente troca, vou dar um exemplo um pouquinho mais simples, mas que dá para entender. Vamos supor que você decide comprar um carro. Todo dia você anda pela rua e passa um monte de carro por você. Você nem presta atenção que marca é, que cor que é, que jeito que é, os carros estão indo e vindo. E um dia você decide, eu quero um carro vermelho. Para onde você olha, você vai ver carro vermelho. Meu Deus, tem tanto carro vermelho, agora que eu decidi comprar, só aparece carro vermelho. Será um sinal? Não, é porque o seu subconsciente está te levando a olhar aquilo. É assim que funciona, vai ser assim com os parceiros também. Se mudar o conteúdo por dentro, você vai encontrar alguém legal. Mas também está tudo certo. Se a pessoa não quer mais conviver com alguém, quer viver, quer curtir a vida sozinha, tá tudo bem também, tá? Mas existe uma programação que nos leva a escolher essa pessoa de uma maneira saudável ou não. Gisele falando, inconsciente pode ser controlado pela consciência? Não. Razão nunca controla emoção. Tá? Ela está falando, eu posso controlar o meu subconsciente através da minha consciência? Não. Através do seu consciente, você vai fazer escolhas, mas essas escolhas, elas vão ser determinadas pelo que está dentro de você. Ponto. Tá? E você pode até fazer tentativas de mudar o seu subconsciente através de atitudes de razão. Vai dar resultado? Não. Por exemplo,
Vamos pegar o caso de uma obesidade mórbida. Uma obesidade mórbida, gente, ela não é só feita de maus hábitos alimentares, tá? Ela pode ter questões, sim, físicas que devem ser controladas, tratadas, mas ela tem uma questão emocional pesada. Tanto que quem vai fazer uma bariátrica tem que passar por um acompanhamento psicológico antes, tá? Antes e depois. Os bons profissionais recomendam isso. E aí, você vai lá, você vai fazer a bariátrica, você tem uma obesidade mórbida que te trouxe infelicidade a vida toda, se sentia mal, tinha problemas de saúde. 70% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica desenvolvem alcoolismo ou depressão. Então, quando você vai na base, isso é uma ação lógica, de razão. Vou lá, faço a cirurgia, não como tanto mais e emagreço. Não tenho mais obesidade mórbida, o subconsciente não me entrega esse sofrimento de ser obesa mórbida mais. Mas ele tem que entregar esse caminho emocional, ele tem que entregar esse sintoma para você. Você ensinou para ele esse caminho, ele te obedece. Por que você quer mudar agora, chefe? Você me ensinou, você não gosta? Não, eu preciso te entregar. O que ele vai fazer? Ele vai explodir esse sintoma de outro lado. Então, não tem como fazer você mudar o seu subconsciente através de razão e consciência. De jeito nenhum. Como é que você reeduca o seu subconsciente? Acessando e fazendo a troca de emoção. Por isso é que eu gosto tanto do caminho da hipnoterapia, porque eu fiz e funcionou para mim. Eu atendo os clientes com ele. É eficaz, porque vai na raiz. Pronto, porque se razão resolvesse, gente, o mundo estaria uma beleza. Você leu um livro, entendeu que carregar emoções como raiva, ódio, mágoa de alguém é ruim, você compreende plenamente aquilo em razão. Ótimo. Resolveu alguma coisa por dentro de você? Não. Vai continuar com os mesmos problemas se você carrega isso. Mas você entendeu? Entende? Resolveu? Não. A resolução como é que é? É você reeducar o seu subconsciente. Como é que você reeduca? Acessando. Como é que você acessa? Entrando na hipnose, uai. E ali você vai buscar fazer uma troca. Por isso é que tem que ter uma condução de um terapeuta junto. Eu não recomendo a ninguém nunca fazer um trabalho de terapia através da hipnose sozinho, porque você acessa emoções tão profundas, tão dolorosas, que você não aguenta. E aquilo fica aberto, você volta a viver. Então a maneira de você trocar isso é fazer essa reeducação. É trocar um pelo outro. Agora você tem que saber fazer esse caminho, você tem que saber lidar com isso. Inclusive, você tem nas suas mãos ali a possibilidade da transformação de uma vida com o cliente. Então, busque saber o quanto é ético o profissional que está te atendendo, né? Como é que ele conduz tudo isso. Porque você tem ali a chave para mudar. Tá? Então, não, Gisele, a resposta é não. Você não consegue trabalhar o seu subconsciente através de razão, de consciência, tá? Não, o mecanismo não funciona assim. O Eduardo falando, dolorido, mas muito gratificante. Ainda estou me refazendo e graças a Deus e a Luciana, a minha força de vontade, estou me reencontrando. É verdade, parabéns, Eduardo. O Eduardo é meu cliente também, ele está disposto, está super, né, assim, com vontade, ele está assim, decidido, né, a mudar a vida dele, a abrir mão de coisas para poder ser feliz, porque a gente tem que olhar para o passado, né? A gente sempre julga, eu tá vendo, eu sofri. Não estou dizendo que o que foi ruim vai passar a ser bom. Não, nós sofremos, foi ruim, mas a gente não pode mudar o passado. É aquele momento que você olha e fala assim, quer saber? Vai, tá tudo bem, eu te liberto, segue sua vida, eu sigo a mim. Acabou. Tira esse peso de cima de mim, não aguento mais. Pronto, o subconsciente fala, beleza, não preciso carregar essa porcariada mais. Não, joga fora. Mas até chegar lá, existe um acúmulo de emoções guardadas, de tristeza, de mágoas, de raiva, que ela deve ser expressada, a gente tem que sentir aquilo de novo quando chega lá. Mas quando chega, e chega na identificação com a criança, né, você volta para aqueles momentos do passado. Normalmente é com a criança, mas pode ser com um adulto mais jovem ou com um adolescente, você é adolescente. Primeira coisa, se está muito doloroso, eu falo 3, 2, 1, sai daí agora, vai para uma situação mais tranquila, mais agradável. Tá? Mas é doloroso, porque você vai ter que fazer. Mas no final não é doloroso. Pode perguntar, quem sai da sessão de hipnoterapia sai como? Sai se sentindo bem, disposto, né? Tem todo um sugestionamento, porque não basta tirar, você tem que tirar uma coisa ruim e colocar uma outra muito boa.
sugestionamento positivo, alegre, tanto assim que eu nunca saio pesada de sessão de terapia, eu nunca saio mal, eu não me envolvo com os problemas dos clientes, porque ao mesmo tempo que eu positivo esses clientes, eu positivo a mim também. Quando eu falo palavras positivas para as pessoas afirmarem, eu estou dizendo isso para mim também. Então, o cliente sai sempre bem. Claro, às vezes sai meio cansado, porque lá dentro do subconsciente, você está discutindo com alguém, para ele é verdade. É como se estivesse vivendo aqui agora. Então, dá uma sensação de cansaço físico muitas vezes. Tá? Então, o cliente pode se sentir um pouquinho cansado fisicamente, mas ele sai bem, sai leve, sai disposto, sai motivado. E eu, do meu lado, também fico bem. Eu posso estar cansada, porque é final do dia, posso ter atendido o dia todo, só isso. Mas nunca saio mal, pesada com nada disso. A Rose falando, Luciana, como deixar de atrair narcisistas? É só através de terapia? Para você deixar de ter essas pessoas se aproximando de você, Rose, a primeira coisa é você desfazer a familiaridade que está dentro do seu subconsciente, que faz você olhar para essas pessoas e falar, eu já conheço isso, então vem para mim, porque é o que eu já conheço. Regra básica. Só vai vir ao seu encontro aquilo que você já conhece. Se o seu lar de infância você viveu tudo isso, ou pelo menos você entendeu o que viveu, quando você encontrar, quando você for ao encontro de alguém na vida adulta para um relacionamento afetivo, vai vir alguém assim. Como é que a gente faz a troca disso? Através de processo terapêutico? Sim, através do processo terapêutico. Agora, além do processo terapêutico, se você já passou por um relacionamento, vá buscar sim uma ajuda espiritual, porque você vai ter essas companhias espirituais pesadas com você por um bom tempo ainda te acompanhando. E quando você muda o seu conteúdo emocional, você começa a ter emoções positivas, alegres, você vai para uma outra vibração também. Essa vibração não se conecta, não é afim mais com aquela dos narcopatas. Então, o que acontece? Quando eles se aproximam, até você fala, nossa, interessante, porque, gente, esse povo é interessante, eles são sedutores, tá? Eles são bacanas. Você pode até achar, nossa, a pessoa é interessante, mas você fala, não gostei, não quero. Porque a frequência não equivale mais, então você tem que fazer um trabalho multitarefas, tá? Não é de vários lados ao mesmo tempo. A terapia com certeza é um deles. O Eduardo falando, sei que em pouco tempo conhecerei em mim mesmo uma pessoa que nunca soube que existia. Pois é, eu falo que a gente não é o que a gente pensa, tá? Porque eu dou sempre esse exemplo assim, em terapia. Imagina uma pessoa que é assim, acima de você, que está te olhando, uma Luciana que está olhando para mim. Então, vamos supor que eu estou triste. Tem uma Luciana olhando para mim, me vendo triste. Eu sou triste? Não. Ou então eu estou super alegre, super bem, nossa, estou ótima. Eu me olho e eu me vejo, me sentindo ótima, me sentindo alegre. Eu sou ótima, alegre? Não, eu sou uma consciência olhando para mim. Né? Imagina assim, que eu fosse surda, cega, muda, paralítica, ainda assim eu seria uma consciência. Essa consciência somos nós. A gente é essa coisa maior acima de tudo. Então, tudo isso que a gente acha que nós somos depressivos, não somos nada disso. Foram coisas que nós fomos aprendendo, entendendo, compreendendo, guardando dentro de nós ao longo da vida. Foi uma grande hipnose feita conosco. Nós somos muita coisa diferente. Você pode ser o que você quiser. Algumas limitações sim, né? Devido ao nosso corpo físico. Algumas coisas estão. A gente tem que entender que tem uma limitação dada pelo corpo também. Mas você pode fazer muita coisa diferente, tá? A mente é um mundo vasto a ser descoberto e trabalhado a nosso favor. O Eduardo, aliás, já estou percebendo e vivenciando isso. Gente, já deu o nosso horário de 1h30 de live, porque eu não gosto de fazer live muito longa, senão depois quem vai assistir lá no YouTube fica muito pesado. A Rose falando que gostaria de fazer hipnose, o Fernando perguntando acerca dos atendimentos. Rose, Fernando, Ferdinando, se vocês puderem, por gentileza, me contatar lá pelo direct, que eu passo mais informações para vocês com detalhes, tá bom? Que agora nosso horáriozinho da live já está estourando para não ficar tão longo. Muito obrigada da presença de todos mais uma vez. Se eu não respondi alguma pergunta, por favor, postem lá no direct que depois eu respondo. E na semana que vem, quem sabe a gente faz uma live só sobre hipnose. Não vamos falar tanto de narcisistas, narcopatas. Vamos falar do funcionamento da mente e fazer uma
prática de uma hipnose coletiva, uma hipnose para autoconfiança. Vai ser bacana. Vou ver se eu me programo para fazer isso na semana que vem, porque teve bastante gente perguntando acerca, né? Então, fica a sugestão para a próxima semana. Muito obrigada. Outras dúvidas, postem no direct. Quem assistir no YouTube, deixa o like, o comentário, segue o canal. Boa noite. Muito obrigada, gente.